muito feliz de estar aqui. Eu sou João Coelho, CEO e cofundador da JC Saúde Empresarial. Nos últimos quase 20 anos, trabalhei em reestruturações operacionais relevantes a nível do Brasil e também em Portugal, passando por operadoras, clínicas de especialidade e rede de hospitais. Eu vou ter o prazer de moderar essa conversa com esses feras, sendo da operação, em que a operação é a ponta, é quem usa as ferramentas. A gente está num momento de transformação muito grande, em que a tecnologia ela avança cada vez mais e avança no poder de decisão junto com os profissionais da saúde. Participei das implementações e da criação de prontuários eletrônicos, que eu acho que é graças aos prontuários eletrônicos que a gente está aqui conversando hoje, que a inteligência artificial tem os dados importantes e dados relevantes dentro dos prontuários eletrônicos. Então acho que é um momento muito especial, é um momento de transformação muito grande e a gente está aqui para debater um pouco sobre esse tema. Eu vou passar a palavra para cada um deles se apresentarem de forma breve, contando um pouquinho da sua história e qual é a questão mais relevante na inteligência artificial hoje dentro da sua atuação. Vamos começar pelo André e a gente segue aqui as apresentações. Obrigado, pessoal. Obrigado, viu? Bom dia, pessoal. Bom, sou André, acho que antes de me apresentar profissionalmente, que a gente costuma fazer isso, eu costumo dizer que eu sou um idealista que acredita que é possível construir um mundo melhor através da transformação. Foi aí que eu me conectei muito com inovação, e já há mais de 15 anos trabalhando em multinacional farmacêutica, em diversas áreas, desde a área de inteligência de dados, omnichannel, programa de suporte ao paciente, e muita inovação, tanto local como com outros países também. Atualmente lidero a área de excelência comercial e inovação na Pfizer. E respondendo a primeira pergunta, na indústria farmacêutica, eu vou trazer muito minha visão da indústria, porque conheço colegas também, não só como Pfizer, a IA está tendo aplicações muito grandes. Tem um bloco que passa por áreas fora do Brasil, como pesquisa e desenvolvimento. Então, o tempo para se descobrir uma nova molécula, um novo tratamento e fazer esse tratamento chegar no país, ele está sendo reduzido drasticamente por conta da inteligência artificial. E também tem uma parte toda de operação. A IA, tanto para a gente como colaboradores, funcionários, acho que produtividade, todo mundo tem visto muito isso. Mas também, por exemplo, na forma como eu treino uma força de vendas com agentes de IA, na forma como eu promovo isso para profissionais de saúde, na forma como eu interajo com pacientes e otimizo a experiência do paciente ao longo da jornada, isso a indústria farmacêutica como um todo tem feito muito. Assim, não tem uma semana que eu saia que não tenha um workshop novo de uma solução nova nessas áreas comerciais da indústria. Então, acho que esse é o ano passado. Vamos lá, Roberto. Opa, bom dia, pessoal. Meu nome é Roberto Maia, sou CEO da Evotec, uma venture builder carioca que desenvolve produtos e tecnologias não só no Brasil, mas também em outros lugares do mundo. A gente lançou ao longo da nossa história diversos produtos, obrigado, em setores regulados, né, verticais diferentes em setores regulados ao longo da nossa história, que hoje já passa de 14 anos de história. E a gente veio conectando, né? Nossa história é muito moldada na universidade, na parte acadêmica, né? Então a gente veio desde o início trabalhando, trazendo muita inteligência da academia e ajudando a transpor isso tanto para as startups, né? No formato de trabalho, quanto para as grandes corporações, conectando essas startups e essa academia. E a minha intenção hoje é falar um pouquinho disso, né? Como é que é essa junção no contexto de Open Innovation, né? Como é que a gente faz para ajudar os entes a se conectarem na forma certa, no momento certo, porque cada um tem um ciclo diferente, um tempo diferente, né? Então a ideia é falar um pouquinho sobre isso hoje. Olá, pessoal. Bom dia. Meu nome é Maurício Honorato, CEO da Doutoraí. Doutoraí é uma plataforma agêntica que tem multi-agentes em diversas jornadas assistenciais, das mais complexas às menos complexas, como pronto-socorros, internações, ambulatório, telemedicina. A gente começou como um copiloto para o médico e para a enfermeira, lá em 2024, fazendo esse copiloto assistencial da jornada clínica. Para quê? Transcrição, realização de documentações ao longo da consulta. Começamos a fazer também sugestão de hipóteses diagnósticas e de condutas com base nos protocolos dos hospitais. E ao longo da nossa jornada, a gente foi acumulando esse conhecimento, treinando os nossos modelos determinísticos para padrões assistenciais. E a gente concluiu, ao final, que 3 grandes ganhos que a gente consegue entregar para todas as instituições. Primeiro, eficiência, que é devolver tempo para o médico
para ele tomar mais, para ele fazer medicina, então ele não precisa mais ficar digitando, transcrevendo, fazendo documentação. Segundo, segurança para o paciente e para a instituição, ou seja, agora eu tenho um segundo nível que está acompanhando a consulta, vendo as decisões que estão sendo tomadas real time, sugerindo aquilo para o médico e governando as consultas externas que o médico hoje, como vocês sabem, 75% dos médicos já consultam ChatGPT e etc., né, e Google e tudo mais, então agora a gente está falando isso de forma governada. E terceiro ganho, pertinência clínica. Quando a gente acertou esse terceiro ponto, né, foi quando mudou a vida da empresa, né, porque aí agora pertinência ela é um evento para um lado ou para o outro, né, mas sem dar muito spoiler, o que a gente garante é essa jornada assistencial ponta a ponta para hospitais, agora operadoras também, e auxiliamos também a farma na identificação de doenças raras e etc. Tá? Basicamente é isso. Bom dia, pessoal. Tá cheando para vocês também? Não? Okay. Meu nome é Lucas Arthur, eu sou um dos cofundadores da Telavita. Telavita é uma estrutura de cuidado integrado em saúde emocional. Então a gente nasceu como estrutura assistencial de psiquiatria e psicologia primeiro, entendendo bastante planos de saúde, depois a gente entendeu melhor as dores da empresa e criamos um produto para o corporativo também, que vai além do assistencial, no preventivo e promocional também. Então hoje a gente é um sistema integrado focado em saúde emocional, com estrutura própria, estrutura assistencial. A gente atende grandes planos de saúde, tanto no mercado privado, como no mercado de autogestão, quanto recentemente no mercado público também, com a Polícia Militar do Estado de São Paulo, Transpetro e algumas outras grandes operações, sempre com abordagem de cuidado coordenado. Então nossa grande visão é que gerenciar o cuidado é o que vai gerar o desfecho que a gente procura. A gente tem um corpo clínico próprio, uma metodologia própria de selecionar, gerenciar e desenvolver profissionais de saúde, e toda a linha de cuidado é desenhada e cuidada pela gente. Então hoje a gente vai desde a prevenção, identificar as zonas de risco, as maiores propensões, até desenhar linhas de promoção e linhas de intervenção de cuidado para casos leves, moderados e até graves em psiquiatria, como eu falei. Grande prazer estar com vocês, a gente está trabalhando com bastante IA, um prazer compartilhar um pouquinho, até curioso para conhecer melhor a solução dos amigos. Eu acabei chegando super correndo, peguei um grande trânsito na Dutra ali, não consegui alinhar, peço desculpa por não ter chegado antes. Mas a gente tem usado IA principalmente em duas pontas, que é na ponta interna de qualificar nossa gestão e aumentar a precisão do gerenciamento do nosso cuidado, e alguns testes ainda tímidos na frente, a gente chama de patient face, que é junto com o paciente, ajudando o paciente a entender melhor o seu contexto, melhorando o match paciente-profissional e melhorando o cálculo de desfecho na percepção do paciente também. Maravilha. Tá funcionando bem. Pessoal, acho que a gente tem uma mesa repleta aqui, com diversas atuações. Vocês me escutam bem? Com diversas atuações, com inteligência artificial, todo mundo. E a gente vai começar, vou passar para as perguntas direcionadas agora, com o Maurício, que ele traz uma questão muito sensível, que é o apoio na pertinência clínica, diretamente, principalmente no pronto-socorro, que é onde a gente mais, como cliente, como paciente, a gente conhece bem. E a gente sabe da utilização de 75% dos médicos utilizando de forma sem governança, com IAs generativas, não IAs preditivas, o risco que a gente corre nos pronto-socorros. Acho que ele traz uma solução muito bacana, muito importante para a mudança na saúde. Maurício, como a inteligência artificial já está apoiando médicos e organizações de saúde na tomada de decisão e na melhoria da qualidade do atendimento? A gente falou, 75% dos médicos já utilizam, ou seja, todo mundo na prática já utilizou ou vai utilizar em algum momento para alguma dúvida. A questão é, a instituição ela tem feito uma governança sobre o que essa IA está sugerindo? Quando você pega um texto, um texto com um contexto pobre de uma pergunta pontual que o médico está fazendo para saber a medicação X ou para tirar uma dúvida Y, e não tem todo o contexto do paciente, e mesmo se tiver todo o contexto do paciente, a IA pode alucinar se você estiver numa LLM generativa, né? num LLM. Se a forma com que a gente utiliza, por exemplo, nas nossas soluções, hoje a gente tem clientes como Redditor, Unimed, né? O pronto-socorro de toda a Redditor vai ser da doutora aí, né? Hoje a gente já está em 28 pronto-socorros da Redditor e implantando em todos. Então, para vocês terem uma noção, hoje 100% dos atendimentos é calculado uma probabilidade de internação, é calculado uma hipótese diagnóstica e as condutas são sugeridas com base em protocolos do hospital.
Ou seja, a gente torna disponível para o médico o conhecimento da própria instituição de uma forma assertiva. Além disso, com todos os atendimentos e os desfechos, a gente retreina o modelo probabilístico determinístico. O que isso quer dizer na prática? A gente sai de um achismo ou uma resposta genérica de uma IA e a gente organiza, a IA passa a ser apenas a organizadora da informação, né? E não a decisora de uma probabilidade de internação, que são métodos determinísticos calculados e verificados. Então, o nosso modelo determinístico, hoje ele é o coração da tomada de decisão, por exemplo, no pronto-socorro, que é um ambiente caótico, que o médico está sob pressão, tem pouco tempo, tem que tomar decisão, tem que preencher documentação. Então, no meio daquele ambiente caótico, a gente tenta trazer clareza, eficiência e segurança para o médico, paciente e instituição, garantindo que tudo aconteça nesse fluxo, ajudando, numa palavrinha mágica que a gente chama, a orquestrar esse fluxo da melhor forma possível. E olha que legal, o médico, na visão do médico, ele já recebe o caso triado já para uma enfermeira, onde já teve IA também transcrevendo aquela triagem. Então já teve uma transcrição, já teve um raciocínio lógico em cima do nosso modelo, em cima da IA também junto, para criar o que a gente chama de Clinical Harness Engineering, que é o quê? É um modelo blindado para não alucinar, para governar bem aquela informação que está sendo apresentada para o médico, né? E aí o médico já recebe aquele caso brifado. A gente tem os protocolos da instituição, a gente pode ter protocolos de farma educacionais que vão ajudar a instruir o médico nas perguntas ali, caso seja um caso complexo, né? E a gente gera os red flags ali e as sugestões de conduta. O médico aprovou e aceitou tudo, acabou, vida que segue. Se ele quiser criar algo, eu quero pedir algo que não está aqui sugerido, eu posso pedir, não tem problema nenhum. E isso tudo fica registrado para quê? Para governança, para qualidade clínica assistencial, para mensuração de adesão a protocolos. Então tudo isso passa a ser mensurado, acompanhado num painel pelos gestores. E o melhor de tudo, tem algum gestor de pronto-socorro, alguém que já trabalhou em pronto-socorro aqui? Levanta a mão. Você sabe o caos que deve ser ali na gestão da internação, né? Então você imagina a gente conseguir entregar para o gestor do pronto-socorro: olha, esse paciente aqui deveria ser internado e não está sendo internado, e esse aqui não deveria estar sendo. O que é isso? É IA auxiliando o médico, o fluxo e a instituição a demonstrar quem tem pertinência e quem não tem pertinência para a internação, de acordo com o padrão assistencial do meu hospital. Caso a caso, cada hospital tem seu padrão assistencial, né? Então a gente consegue governar e auxiliar as instituições a pegar essa inteligência clínica e padronizar ela dentro do seu próprio agente, do seu próprio modelo individual. Perfeito? Então isso é o que é o grande ganho que eu tenho visto. E segurança, a gente tem alguns cases aí de segurança do paciente. Recentemente, uma paciente de 26 anos chegou no pronto-socorro 10 da noite num sábado, com dor na perna mais cedo, e depois teve dor de cabeça e foi no pronto-socorro que estava com mal-estar. Qualquer médico iria falar assim: olha, toma uma dipirona aqui e vai para casa. Mas depois aí ela falou assim: opa, isso aqui pode ser uma trombose. Faz um angio-TC, por favor. O supervisor que percebeu foi lá, pediram a angio-TC e o resultado veio com uma trombose de seio transverso. Uma menina de 26 anos que podia ir para casa e vir a ter um AVC, a ter um problema isquêmico, enfim, algo muito grave. Então, a IA, eu não digo que se vamos utilizar a IA, todo mundo que está aqui já sabe que a gente vai utilizar a IA em todas as jornadas das nossas vidas. A questão é como eu governo, com qual qualidade, como é que eu garanto que aquilo não alucina, como é que eu garanto que existe pertinência e existe assertividade no que está sendo sugerido para o médico, com base no que a minha instituição acredita, né, e no meu padrão assistencial. Então, acho que esses são os principais pontos que eu tenho visto, né, salvando vidas no pronto-socorro, gerando eficiência e pertinência. E o impacto disso, pessoal, só para clarificar, é redução de glucosa na veia, aumento de produtividade, segurança para o paciente, como eu já falei. E é isso. Esse, para mim, é o maior caso real que eu tenho visto hoje aplicado à saúde. Maravilha. Maurício, a gente tem como operação, a gente sabe o quanto a gente luta, quem levantou que trabalhou em pronto-socorro, o quanto a gente luta para seguir protocolos. Então os protocolos existem, estão publicados dentro dos sistemas e os médicos não acompanham. Então eu acho que a IA, acho que o seu produto, ele vai cercar e vai garantir que o médico, em tempo real, utilize o protocolo. E não imponha o protocolo, mas que lembre ele de forma estruturada a utilizar o melhor protocolo para cuidar do paciente. Acho que os resultados
estão só começando, na minha visão. E para a gente continuar, eu queria passar a palavra para o Roberto, fazer uma pergunta para ele, porque o Roberto traz para a gente uma integração e ele traz uma questão muito forte da inovação aberta. E eu queria fazer uma pergunta específica para ele, em que qual é o papel da inovação aberta na construção da saúde conectada e como startups, hospitais, universidades e grandes empresas podem acelerar soluções juntos. Roberto, com você. Obrigado, João. Bom, gente, falei um pouquinho da nossa experiência, que ela sempre foi voltada, ela sempre teve um viés ali mais voltado para a academia, né, para engenharia de software, que é a nossa base. Então, a gente sempre ajudou a trazer essa qualidade na construção de software e de produtos para a startup que não necessariamente tinha essas capacidades, ou não necessariamente tem essas capacidades quando ela inicia. Então, a gente ajudou a construir vários negócios robustos, alguns tiveram escalas maiores, com empresas maiores que se associaram a essas startups, outros tiveram até saídas, startups foram vendidas, que trabalharam conosco ao longo dos últimos 7, 8 anos. E o que a gente traz falta unir essas pontas, né? E quais são o que a gente vê, né? Quando você fala de hospital grande, quando você fala de empresa grande, ou quando você fala de uma grande farmacêutica, uma grande indústria, a gente vê que são velocidades diferentes. Então, quando você fala do ente muito grande, ele tem capital, ele tem licença de operação, ele tem know-how, tem dado, mas ele não tem a velocidade. Então, ele precisa de algo como a startup tem para ajudar ele a ser um pouco mais ágil. E ele não tem isso, não é por negligência, é por construção. É necessário uma governança um pouco mais complexa, um pouco maior, para que ele consiga acompanhar e garantir que o paciente seja bem cuidado. E a startup, embora ela tenha também esse compromisso, ela tem um pouco mais de agilidade, ela tem um pouco mais de apetite por risco. Só que não necessariamente, o que não é o caso do nosso amigo Maurício aqui, ela vai ter a maturidade para atuar nesse setor, né? E em outros setores regulados que a Evotec também atua. Então, a gente vê que ela tem a velocidade, mas às vezes não tem o capital e não tem a maturidade. E a universidade, por outro lado, tem um vértice muito importante, que é um vértice de validação, principalmente quando a gente fala de saúde. Ele é um pouco negligenciado em alguns casos, e ele tem um ciclo diferente. Às vezes ele tem um ciclo um pouco mais longo, e é importante respeitar esse ciclo. Não necessariamente dá para fazer rápido. Embora a inteligência artificial esteja ajudando a você ter pesquisa mais rápida, ter resultados mais rápidos, ainda você precisa ter os princípios respeitados. Como eu falei, são ciclos diferentes que precisam andar juntos. E o que a gente veio observando ao longo do tempo é que o importante disso é ter o desenho correto. A maioria dessas iniciativas morrem ou não saem do papel porque elas têm interesses divergentes. A startup está preocupada em ter capital e entrar logo no cliente para ela conseguir crescer e atender os anseios dos investidores. O player grande, ele não consegue fazer, mas quer botar uma startup, mas ela às vezes não tem maturidade para entrar. E como eu falei, a universidade ela tem a comprovação ela resolve às vezes um problema muito sério na área de saúde, mas ela não tem o tempo de pesquisa, às vezes isso não é respeitado. Então como é que você une tudo isso? E a gente fala que isso é um desenho que tem que ser feito, para você conseguir fazer todo mundo inovar junto. Então você tem que entender quais são as pontas fortes e ao invés de você contratar, por exemplo, uma startup, ou você deixar ele de vez em quando pegar uma inovação lá e trazer para sua empresa grande, é você trabalhar com todo mundo junto ao mesmo tempo. E todo mundo unido com o mesmo objetivo. Então você tem que trazer, obviamente, um contrato para a startup crescer, ela precisa de faturamento, você precisa respeitar a governança dos hospitais, das grandes clínicas, das indústrias, para atender às regulações, e ao mesmo tempo você tem esse outro ponto de apoio que traz a inovação para você junto com a startup, e às vezes inovação especializada. Porque você tem muitas questões sendo resolvidas no mundo hoje, que nem a startup está interessada em resolver, porque às vezes ela não é especializada o suficiente, e a grande empresa ela não tem capacidade de fazer aquilo, porque os ciclos às vezes são muito mais longos do que ela tem de demanda para entregar para o mercado. Então o que eu acho mais importante hoje, como eu venho falando sempre, repetindo aqui, a tecnologia já não é mais o gargalo. O que se demorava meses para fazer, hoje, dependendo do que se faz em semanas. Mas você precisa respeitar a governança, você precisa entender como é que esse setor é regulado, como é que você vai implantar essa solução no local de forma segura para que você não traga problemas para o paciente, que é o que a gente mais se preocupa. Então, como é que você traz esse cuidado para essa operação? E a Evotec, ela faz muito isso, né? Ela faz essa ponte, ela faz esse desenho, traz esse desenho e mostra como é que elas podem atuar juntas, cada uma respeitando o seu ciclo de desenvolvimento. Maravilha. Gente, acho que a velocidade da tecnologia ela é absurda. E eu acho que o Roberto traz para a gente a questão da necessidade de integração e da colaboração, da cooperação e alinhamento entre as instituições. Acho que isso é muito importante e tudo traz para uma questão em que a gente, como paciente ou como familiar de paciente, pensa
que pensa e avalia muitas vezes, que é a jornada do paciente. E falando em jornada do paciente, eu queria fazer uma pergunta específica para o André, que vem aqui com uma experiência muito forte, muito bacana na Pfizer, que é uma pergunta direcionada que diz: quais as tecnologias ou tendências devem transformar de maneira mais relevante a jornada do paciente nos próximos anos, André? Bom, podia falar algumas horas disso, né, mas vamos tentar ser objetivo. Eu acho que a disrupção, de fato, na jornada do paciente, ela vai originar de diversos fatores. O principal deles, na minha visão, acho que o Maurício comentou um pouco, é a integração da inteligência artificial generativa com uma série de outros elementos de inovação. Por exemplo, integração de IA generativa com ciência avançada de dados. Estou com um case vivendo isso de aplicar ciência avançada de dados com IA generativa. Análises de dados que levariam assim meses e cientistas de dados trabalhando, agora você tem em minutos com muito mais profundidade. A gente sabe disso. Então imagina aplicar isso na jornada do paciente, como acho que o teu case aplica, e você ajudar o paciente a ter uma jornada orientada a dados meio que em real time. Então essa é a primeira integração. A segunda integração da IA generativa vem com os wearables. Então a gente tem lá o smartwatch, o smart ring, que já faz eletrocardiograma melhor do que muito equipamento médico. Isso vai evoluir muito. E a terceira grande integração, que para mim é a mais disruptiva, é a integração da IA generativa com robótica. Acabei de voltar do Vale do Silício, então tá fresquinho ainda, estava lá 1 mês e meio atrás, fazendo uma imersão, e a aula que a gente teve de robótica mostrou o crescimento exponencial que esses humanoides que a gente viu, não sei se todo mundo viu ali os cachorrinhos, robôs andando, é bonitinho e tudo, você vê até o vídeo no YouTube lá dos chineses lutando o UFC, não sei se vocês viram esses vídeos dos robôs, isso é legal, mas quando você traz isso para a saúde, vai acontecer que a gente vai ter esses humanoides cuidando de gente. Eles vão estar cuidando de gente em hospital, eles vão estar cuidando dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos filhos. Você fala, é meio utópico isso. Quando falaram que todo mundo ia ter um computador pessoal em casa chamado notebook, também era utópico. E hoje acho que acredito que a maioria deva ter. Então isso no médio prazo vai acontecer, mas existe um custo de penetração de mercado grande, mas vai acontecer no longo prazo. Agora, se a gente traz a disrupção para o curto prazo, o que eu vejo que a jornada do paciente já tem cases reais de impacto, tá? Um parênteses, esses cases, eles são alavancados por duas alavancas de curtíssimo prazo que todos nós do ecossistema de saúde, a grande farmacêutica, startup, governo, plano de saúde, nem se fala, hospital, nem se fala, estão vivendo. Quais são essas alavancas? Pressão por eficiência financeira, ninguém me deixa meio sozinho aqui, né? E a segunda é um interesse genuíno, como vocês acabaram de falar, de melhorar a vida das pessoas. Deve ser legal trabalhar em restaurante, em tecnologia, mas em saúde, gente, o output é mudar a vida de gente. A gente vivendo mais como o caso dessa menina de 26 anos que você contou. Então, essas duas alavancas motivam todos nós a investir em IA generativa para algumas áreas de uso. Eu vou citar aqui algumas, não vai dar para passar por todas, mas as que eu mais tenho visto e vivido, tá? A primeira é a antecipação de diagnóstico de doença rara e de doença crônica. Me surpreendeu numa feira como essa, um CEO aí de startup falou, olha, eu diagnostico qualquer doença, isso faz anos, não foi? Hoje você faz isso mais rápido. Em 4 minutos ele me sugeriu uma doença super rara que o paciente leva de 5 a 8 anos para ouvir falar pela primeira vez. Ali aquilo para mim foi chocante. O que eu fiz? Contratei ele. Contratei a startup para trabalhar com a grande empresa achando que ia dar certo, né? Não deu certo, mas eu já conto por quê. Porque você resolve o que a gente não soube fazer, tá? Depois a gente conversa. Segunda área de uso, empoderamento do paciente. Só levanta a mão aqui quem, quando tem algum sintoma de doença ou qualquer coisa, vai para o Google. E quem já usa um chat GPT para perguntar o que fazer? Olha quantos pacientes você vai ter para vender, né? Então, essa jornada do paciente já mudou. E a gente tem que mapear isso porque o paciente ele chega mais empoderado. Mas ele ainda chega empoderado por alucinação. Não estou vendendo o seu produto, tá? Mas assim, ele vai chegar empoderado cada vez mais por soluções curadas, por soluções validadas com protocolos científicos que empoderam ele a tomar uma decisão de jornada melhor. Então isso vai mudar e melhorar muito a vida das pessoas, tá? E uma terceira área que eu destacaria também tem muito a ver com a ciência de dados aplicada, por exemplo, à adesão de tratamento, a economia de tempo de fila, a economia de tempo de internação. Devo manter internado? Não devo. Devo glosar o medicamento? Não devo. Então, plano de saúde, hospital, aplicando IA, e eu tenho visto casos, tem hospital que reduziu fila em não sei quantos por cento porque aplicou IA generativa no processo. Isso é impacto real que já está acontecendo na jornada do paciente. Isso só tende a crescer antes que os humanoides cheguem para cuidar da gente, tá? Mas assim, para fechar a minha fala, nada disso vai dar certo como deveria se não tiver um elemento, um fator crítico de inovação.
que é o que eu acho que você endereça. No Vale do Silício, eu ouvi isso acho que de 99% dos professores, em um projeto que eu acabei de conduzir com líderes globais que estão fazendo inteligência artificial na prática. Eles confirmaram o que eu ouvi no Vale do Silício. Eles falaram: a maior dor não é tecnologia, a maior dor é cultura. Eu falei: não é possível, 2026 ainda esse papo? Eles falam: você ainda foca muito em fazer solução e não em resolver problema. Você ainda quer jogar muito sozinho, você não quer jogar junto como um ecossistema. Você ainda é orgulhoso demais para achar que o teu produto é melhor e que você não vai achar um modelo inovador com outros parceiros. Enquanto a gente não tiver líderes que saibam trabalhar cultura, mindset e gestão de inovação de maneira integrativa e colaborativa, por isso eu adorei a temática do evento de simbiose, esse é o cerne que a gente deveria perseguir. Vamos estudar cloud, vamos estudar chat GPT, vamos estudar integração, beleza, mas a gente precisa ter uma agenda de cultura e de change management humana. Acho que nunca foi tão importante ter o aspecto humano na era moderna que a gente vive. Então acho que é isso que eu teria para trazer. É muito bacana. Acho que a jornada, a gente vê o quanto a tecnologia está próxima da gente e o quanto está contribuindo. Realmente a gente só precisa organizar isso de forma estruturada, porque não é um cachorrinho bonitinho que vai cuidar da gente. Eu acho que muito bacana, a gente tem um mar de soluções pela frente. E aproveitando esse gancho, eu queria fazer uma pergunta para o Lucas, direcionada, que é: quais são os maiores desafios para escalar soluções digitais em saúde no Brasil e o que ainda precisa evoluir para ampliar o acesso e gerar impacto real para pacientes e profissionais? Pô, André, não podia concordar mais com a sua resposta e não tem como pegar uma carona nela, assim, cara. Como eu falei, a gente está desde 2017 operando uma estrutura assistencial focada em um nicho que é mais próximo da atenção secundária, que é a saúde mental. Então a gente atua muito como uma extensão do cuidado, né? A gente atende o maior hospital da América Latina, o Albert Einstein, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, que são grandes instituições que já possuem, de certa forma, uma estrutura de gestão de saúde. Como é que você se comunica com uma estrutura que já existe, né? Como é que você se pluga e se coloca, se posiciona como uma extensão do cuidado de fato? No início desse processo, eu pensava que era muito tecnologia, né? Os padrões FHIR, os padrões X, etc e tal, né? O sonho da famosa Open Health aí, que eu acho que é uma realidade mais do que necessária, mas um tanto quanto distante, se eu posso definir assim, infelizmente. E aí eu percebi que o fator comum entre as que deram muito certo com a nossa experiência foi cultura, cara. Foi uma disposição de pensar junto e entender qual que era o desfecho final, mais do que qual era o output, qual que era o outcome desse processo e como é que a gente possa fazer isso acontecer dentro do que está ao nosso alcance, assim. Então, seja disponibilizar uma porta ao CAPS ali, por exemplo, seja determinar uma pessoa seja determinar um novo protocolo de comunicação entre a gente, tudo bem que isso não é escalável, mas funciona. Então, o elemento cultura e simbiose de busca por outcome foi um dos fatores mais comuns que a gente percebeu nos processos de sucesso que a gente teve. E ao mesmo tempo, acho que isso é muito reforçado porque os processos que a gente não teve de sucesso, ou seja, que não seguiram, também tiveram essa característica oposta, obviamente, né? Que é, eu não tenho um pensamento conjunto, eu não tenho um alinhamento de incentivo, eu não tenho cultura alinhada com realmente interoperar de alguma forma a jornada. Mas voltando à pergunta aqui, cara, a gente trabalha muito com jornada, né? A gente trabalha com saúde emocional, são jornadas longas, a gente cicla o cuidado, né? Tanto na psicologia, mas também na psiquiatria, um cuidado integrado. E na minha visão hoje, a gente está desde 2017, mudou muita coisa desde então, né? Legislação para a saúde emocional especificamente. Acho que a gente saiu de um paradigma de acesso e autoestigma hoje para um paradigma de continuidade, que eu acho que é uma grande pauta quando se fala de jornada, de fato, assim, né? Então, quando eu olho na minha visão e para os próximos anos, assim, o grande desafio é gerar continuidade de fato. Não mais acesso, mas continuidade. E como é que eu gero continuidade? Com vínculo. Eu preciso não subestimar a importância de estabelecer o vínculo paciente-profissional, principalmente no nosso caso. Como é que eu gero vínculo? Gerando confiança. E como é que eu gero confiança? Tendo dados, sendo transparente e de fato seguindo, né, esses protocolos que a gente tem tantos assim hoje, inclusive de LGPD, etc e tal. E como é que a gente descobriu esse processo? Como é que a gente fez esse processo? Tentando ser o mais personalizado possível, e hoje, mais do que nunca, a gente consegue ter um nível de personalização para cada linha de cuidado, para cada paciente muito surpreendente, e sendo o mais preciso possível ao longo do tempo. Então, ao invés de colocar um paciente numa trilha de 42 sessões, né, de 18 sessões, como eram os padrões até então, a gente reduziu essa trilha, entendendo melhor o contexto do paciente. Acabamos de lançar uma nova anamnese com o IA, que é muito legal, assim, faz uma série de perguntas com escalas validadas, obviamente. Coloca o paciente no lugar de alta compreensão, assim, do contexto dele. Isso faz com que ele tenha uma primeira consulta muito mais efetiva
e, consequentemente, 46%, esse é o número da última extração agora, de aumento na retenção da jornada do paciente. Então, quando eu falo de personalização, né, estabelecimento de vínculo, com certeza esse fator humano sempre muito presente, assim, e toda vez que a gente tentou apertar um pouquinho mais da digitalização no sentido de envia para um bot responder, envia para um IA responder, no nosso caso, na nossa experiência, sempre declinou. Sempre declinou, é impressionante. Por mais que a gente tenha uma personalização e um human logo na sequência do loop, se eu for dizer assim, todas as vezes que a gente coloca de forma direta, a gente tem queixa direta na experiência site NPS e tem uma leve queda, ela pode ser maior ou menor, mas uma leve queda na continuidade do cuidado. Então, assim, o human in the loop, eu acho que é uma questão, está muito falado ultimamente, para a gente é um no-brainer, assim, é necessário, né? Seja em ciclos com IA, seja em ciclos de cuidado como um todo. Mas se eu fosse falar de escala, eu acho que é mais cultura, de acelerar, né, o impacto da saúde digital. Tem muito de cultura, tem muito de protocolos, acho que a gente precisa discutir protocolos aplicáveis de fato, assim, tem poucas instituições que estão conseguindo fazer isso, a gente tem uma operação muito otimizada para interoperabilidade, essa é a nossa tese desde o início, e poucas operações conseguem trocar dados com FHIR, que é um dos padrões mais comuns com a gente, por exemplo. Fala que consegue, mas quando a gente vai ver no detalhe, tem uma série de especificações que acaba tendo que fazer uma integração individual, ou personalizada, melhor, né? E os outros dois pontos que eu acredito que são muito relevantes cara, a fragmentação do cuidado, acho que a fragmentação dos dados é um grande desafio ainda. Então a gente opera muito com laboratório, hospital psiquiátrico, operadora de saúde ou empresas, por exemplo. O trabalho dessa junção é monumental. E quando você pega o mercado de financeiro, o mercado que eu tenho um pouco de experiência também, você viu que eles conseguiram resolver isso com cultura, com intencionalidade, com protocolo que funciona, né? O famoso Open Finance é um desses exemplos. Então a fragmentação é um grande desafio, a intencionalidade que eu estou colocando dentro de cultura é um outro desafio. E por último, eu acho que é o alinhamento de incentivos, assim. A gente ainda tem uma saúde, eu sei que isso é muito falado por aí, quem é do mercado de saúde, provavelmente a maioria das pessoas que estão aqui. O desalinhamento de incentivo, ele desestimula a criação para esse lugar, né? Então esse famoso fee for service, esse famoso contabilização pela quantidade de consultas e não pelo desfecho clínico, essa famosa motivação, né, e conhecida motivação por mais procedimentos do próprio paciente versus o desfecho do próprio paciente, eu acho que isso também joga muito contra o que a gente acredita ser necessário para disseminar em ainda mais escala, né, o que a gente chama de saúde digital. Tem muita coisa ainda nessa caixinha de saúde digital, estou falando muito da minha perspectiva de cuidado contínuo, né, de cuidado longo, por ser de saúde emocional, mas acho que esses três elementos, na minha experiência, é o que se sobressaem, assim, como desafio. Muito legal, Lucas. É muito importante. Eu acho que eu tive uma experiência, nosso último projeto foi com saúde mental, na tese de reestruturação da saúde mental de alta complexidade. A saúde mental, ela traz para a gente uma questão importante, que você trouxe muito, que até que o paciente até aceita, mas tem uma limitação. E dentro da saúde mental, eu acho que a especificidade menos invasiva na questão de medicação, na questão de procedimento. Eu acho que a condução com o paciente de saúde mental ela é multidisciplinar e o humano muitos humanos fazem parte do tratamento. E quando você fala isso, eu volto lá na operação de hospital. E o quanto é desumano a gente fazer uma pessoa com dor, fazer todo o check-in e um totem. Então, assim, é uma questão em que a inteligência artificial, em que a tecnologia, ela tem que andar junto com a humanidade, ela tem que andar junto com o acolher de um ser humano. Então, acho muito bacana a gente fechar com essa última resposta sua, que traz a saúde mental, que ela está relacionada com todas as especialidades, em que realmente a inteligência artificial ela tem que vir para deixar o médico, deixar o profissional da saúde fazer o que realmente precisa, que é ter o acesso direto, o contato direto. Então, muito bacana, eu acho que aqui a gente complementou muitas informações com diversas especialidades e diversas áreas. E eu queria provocar uma pergunta aqui final, que a gente tem um tempinho, que vai muito na questão de segurança da informação. Então, eu queria saber de cada um de vocês, começando pelo André aqui, que traz uma visão de multinacional. A gente tem empresas um pouco mais leves e mais ágeis aqui, né? Então, você tem uma empresa que traz uma governança muito estruturada. E eu queria que você passasse para a gente qual é o desafio e o que vocês estão vendo nessa questão de segurança da informação com tudo isso que está acontecendo. Eu queria que cada um falasse um pouquinho sobre isso para a gente fechar o nosso papo, começando com você aqui, André. Obrigado.
Pô, de forma breve, assim, a gente tem acompanhado as notícias, né? Inteligência artificial que foge, que escapa, que monitora. Então o tema de segurança está ficando cada vez mais crítico. Como a gente está falando de saúde, tenha visão, tá? Isso tem que ser tratado como pauta prioritária em qualquer projeto novo. E às vezes a gente foge um pouco disso, porque o que a gente quer é escalar rápido. Você pede para o Lovable, você pede para o Claude, de repente você tem a IA fazendo as coisas funcionarem. E lá na frente você vai ver a questão de segurança. Mas em saúde, você está falando de dado de paciente, de dado clínico, de dado de pesquisa, que você não pode correr esse tipo de risco. Então, minha visão, e o que eu tenho acompanhado, principalmente do lado das grandes multinacionais, essa pauta ela é tratada como tão importante quanto a solução em si que vai ser entregue. É uma pauta prioridade zero, o que frustra muitas vezes as pessoas que trabalham com inovação, e eu me incluo nos frustrados. E só para fechar com um exemplo, no começo do ano eu tive a oportunidade de encontrar um dos maiores líderes, num encontro na Europa, um dos maiores líderes da indústria farmacêutica, e eu abri para ele, eu falei, desculpa a pergunta, né? Mas eu acho que como indústria farmacêutica a gente é muito lento na produção de conteúdo, na entrega de solução para médico, para público leigo, e a IA já está aqui, se eu sentar hoje eu faço 15 coisas de qualidade. Falou, André, você tem razão. Só que se 1%, um conteúdo, uma peça, sair com a informação de bula errada, ou com alguma mini alucinação que pode colocar em risco a vida de um paciente, você pode fechar uma Big Pharma, você pode matar alguém, ou você pode educar um profissional da saúde de maneira incorreta. Então a gente não vai para essa direção do que uma startup muitas vezes consegue. Então a segurança é só um exemplo real de como a segurança está tratada como uma prioridade máxima e o investimento em infraestrutura tecnológica para proteção de dados também. Maravilha. Ô Roberto, e essa segurança voltada para a integração? Você que pega todas as pontas, me conta um pouquinho aí sobre isso. A gente vive isso na pele, e aí essa bagagem que a gente traz de engenharia, né? A gente sempre teve esse foco em qualidade de software, em construir as soluções da forma correta, ou da forma que a academia diz que é a mais correta. Ela acabou que trouxe a gente para esse lugar e que a gente consegue atender esse grande player, né? Então a gente ajudou a trazer isso para as startups, para que elas conseguissem entrar em conformidade em quaisquer setor regulados que elas trabalhassem, e a gente conseguiu também trazer isso para a grande empresa, né? E aí virou um pouco, né? O nosso cliente inicial era a startup, era a empresa que estava querendo nascer, estava querendo se construir, e aí nasciam de tamanhos diferentes, né? Startups muito pequenas, startups que já nasciam com milhões captados, e a gente começou a atender o setor mais regulado e preparar essa startup para conseguir se habilitar a trabalhar com esse grande player. Então, o que a gente vem fazendo, o que a gente vem fomentando como é que a gente pode fazer para deixar já o grande player preparado para receber essas startups lá dentro e como é que a gente faz para avaliar se essas startups estão com o nível de maturidade adequado para trabalhar com esses grandes players. Então, é isso que a gente vem fazendo no nosso... Legal. Obrigado, Roberto. Maurício, vai lá. Bom, nós nascemos no Enterprise, né? Então eu diria que o nosso padrão de segurança, LGPD, dados, toda essa arquitetura, ela já nasceu, eu diria que engendrada no nosso DNA, né? A gente tem um time extremamente qualificado aí, de cooperação, né? Meu CTO de cooperações de uma empresa listada na Nasdaq em 18 países. A gente já trabalhou para Pharma, Enterprise e grandes outras empresas, então a gente sabe exatamente a sensibilidade do dado, desse tipo de risco, né, de segurança de informação, como é um tema sensível, e a gente se adequou já na largada em D0. Então hoje a gente tem 2 modelos, a gente tem onde a gente implementa a solução, por exemplo, na nossa própria arquitetura, e tem N camadas de solução de segurança, ou a gente também instala dentro da arquitetura do cliente. E a gente simplifica qualquer tipo de risco em relação a dados. Então essa foi a adoção, a decisão que a gente tomou como solução. E essa decisão, ela mitiga qualquer tipo de discussão. A gente sai do outro lado muito rápido. Boa. Bom, a gente também tem um grande foco em Enterprise, então a gente foi submetido a uma série de baterias de auditorias e tivemos que nos adequar desde o início a isso. Mas eu vou trazer uma perspectiva um pouco diferente para complementar, que além de tudo isso, né, que você falou, a gente tem uma visão de que segurança é design, assim. Tipo, é by design de verdade, assim, né? Não é eu ter camadas e camadas de criptografia, eu preciso comunicar que é seguro e porque precisa ser seguro. A ponto da pessoa se submeter a responder mais alguma coisa ou autorizar mais alguma coisa, porque ela entende que isso é seguro para ela. A gente se inspira muito na Apple, que é teoricamente, né, eu sei que isso divide opiniões, mas umas aplicações mais de melhor usabilidade e é mais segura ao mesmo tempo. Como que eles fazem isso, né? Da onde vem isso? Né?
se inspira muito neles e a gente entende que isso é by design. Então, como é que eu vou falar para um paciente que está ali, prestes a declarar as suas maiores dores da vida, que eu vou transcrever a consulta dele? A gente testou diversos modelos para fazer isso, tirando todas as múltiplas camadas de segurança, mas a gente entendeu que é design. Então, eu preciso mostrar para ele que isso é relevante, primeiro, entregar valor a partir desse dado que eu passo, só pegar, coletar. E segundo, demonstrar que o sistema contempla a segurança que ele precisa. Isso em tela mesmo, eu estou falando, para além do back-end, tornando fazendo ele comprar essa ideia de que é legal dar esse dado e que eu estou me sentindo seguro aqui. Então, segurança by design, isso quer dizer que todas as telas, todas as frentes, todas as partes que a gente consegue tanto acessar quanto distribuir, devolver o dado dele, é fácil de acessar, é simples de entender e está extremamente legível e amigável. Gente, a gente encerra aqui. Eu aprendi demais com vocês. Acho que a gente conversou um pouco antes pelo WhatsApp. Acho que conheci pessoas especiais aqui que estão fazendo a diferença na saúde no Brasil. E queria agradecer vocês, queria agradecer os organizadores do evento e a todos os participantes. Acho que a gente fecha aqui com dever cumprido, tanto de tempo quanto de informação. Obrigado, pessoal.